Passaram 2 anos e meio desde que o Reino Unido decidiu deixar a União Europeia. O país está dividido, não sabe o que fazer a seguir e até já não sabe se deve ou não deixar a União Europeia. O povo e o Parlamento estão divididos. Há quem diga que a indecisão poderá mesmo levar a uma crise constitucional de uma gravidade que já não se via há décadas. Mas há um homem que parece dizer que tem uma solução. É o líder do Partido Trabalhista e líder da oposição, Jeremy Corbyn. Obrigado por estar connosco. Disse há 2 anos e meio, durante o referendo, que daria à União Europeia 7 ou 7,5 pontos em 10. E agora, no final de 2018, quantos pontos daria à União Europeia? É uma boa pergunta. Dei 7,5 pontos. As minhas críticas tinham, obviamente, a ver com o desenvolvimento de uma economia liberal pela União Europeia, com o papel que o Banco Central Europeu tem na crise do euro, apesar do Reino Unido não fazer parte da zona euro, e com a política europeia de concorrência, que, a meu ver, trouxe uma concorrência desnecessária entre alguns serviços públicos. Foram essas as minhas críticas. Mas a ideia de uma Europa social, da igualdade no continente europeu, dos direitos fundamentais, do aumento dos salários, concordo com isso tudo. Apoio os direitos dos trabalhadores e a diretiva do tempo de trabalho. Agora o Reino Unido está a negociar com a União Europeia. O Parlamento deverá pronunciar sobre as negociações levadas a cabo pela Primeira-Ministra. Olhando para o futuro, apoiaria um exército europeu? Não creio que seja uma boa ideia, porque quero que sejamos uma influência pacífica no mundo. E se estivesse no governo, gostaria de trabalhar com todos os países da Europa, os que fazem parte da União e os que estão fora, para promover a paz, a compreensão e o diálogo, mas também para lidar com os abusos de direitos humanos que existem nas fronteiras da Europa. Há uma crise de refugiados horrível na Líbia. Os refugiados são tratados de forma horrível e são explorados. E uma enorme quantidade de pessoas, centenas de pessoas, morrem todos os meses no Mediterrâneo ao tentarem fugir das situações de crise que estão a viver. E nós temos a responsabilidade moral de fazer alguma coisa em relação a isso. Parece que daria à União Europeia 6 pontos em 10. Daria o mesmo. Listen, there are people in Europe. I have criticism, yes, but I also recognise that there are. Sim, tenho críticas a fazer, mas também reconheço que há muitas pessoas na Comissão Europeia que trabalharam muito durante muito tempo para melhorar a justiça social e para investir nos mais pobres e excluídos, para encontrar soluções não militares para pôr fim a conflitos. Veja o caso da guerra do Iraque. A Europa não estava na linha da frente para lançar a guerra no Iraque, exceto o Reino Unido. A maioria dos países europeus era contra a guerra. Em relação ao Brexit, ouvimos da parte de vários líderes europeus que o acordo de Theresa May era não só o melhor, mas também o único possível. Ouviu uma opinião diferente em privado que o leva a pensar que pode negociar o seu próprio acordo? Não posso dizer que ouvi algo em privado, porque não estou a negociar. O que disse claramente, em público e em todos os encontros, é que este acordo não é aceitável. É aceitável para a Europa? É a negociação que a Europa concluiu com a Primeira-Ministra britânica. A Primeira-Ministra deve submeter essa proposta de acordo ao Parlamento e tudo indica que o acordo será chumbado esta terça-feira no Parlamento britânico. Vai ser chumbado porque não é um acordo aceitável. Houve um referendo e, segundo a própria Primeira-Ministra, o povo expressou a vontade de recuperar o controle do país. E depois há uma regulação transitória, que só poderemos abandonar com o acordo da outra parte, ou seja, não poderemos abandoná-la e isso vai contra a ideia de recuperar o controle do país. Se o acordo for chumbado, sugeriu que são precisas novas eleições, de modo a que você possa negociar um acordo melhor. Isso significa prolongar o tempo das negociações que está previsto no artigo 50. Quanto tempo precisa para as negociações?
Começaria as negociações imediatamente e definiria os parâmetros. Mas isso não acontecerá antes do fim de março. Estava justamente a explicar que a questão dos parâmetros é importante. Olhemos para o período em que o artigo 50 foi invocado, em março de 2017. Na altura, o governo fez uma série de declarações sobre os acordos de comércio que faria no mundo inteiro. Liam Fox disse que iria fazer 40 acordos de comércio, o que levaria 5 minutos. Boris Johnson e outros falaram de forma grandiosa sobre acordos de comércio especiais com os Estados Unidos, que implicariam alterar as regras existentes em matéria de alimentação e agricultura e tudo o resto. Durante todo esse tempo, a União Europeia olhou para o Reino Unido e disse: eles não estão a negociar connosco, estão a negociar com eles próprios sobre outra coisa. Precisaria de um período de 18 meses a 2 anos para negociar um acordo, o que significa que ficaríamos ao abrigo do artigo 50 durante vários anos. É melhor termos a certeza de obter um acordo que funcione para ter acesso ao mercado, para proteger empregos e para que os cidadãos da União Europeia que se instalaram no Reino Unido possam ficar com as suas famílias. E que o contributo fantástico que eles deram à nossa sociedade seja reconhecido. Trata-se também de perceber por que razão as pessoas votaram como votaram no referendo. As pessoas que votaram a favor do Brexit em áreas que foram abandonadas, onde não houve investimento, onde existiam empregos pouco qualificados em regimes de flexibilidade, o que frequentemente implica salários baixos e empregos precários. Essas pessoas sentiram que ninguém se preocupava com elas. Não são problemas diferentes dos que enfrenta o resto da Europa. No seu acordo pode garantir que não haverá livre circulação de pessoas? Terá de haver circulação de pessoas. A livre circulação como existe atualmente. Isso vai mudar, com certeza. A questão é que o Reino Unido depende do trabalho dos imigrantes no setor da saúde, da educação, dos transportes, da agricultura e da indústria. Penso nas grandes indústrias que dependem dos trabalhadores altamente qualificados, que podem ser transferidos de um sítio para o outro. Olhe para as grandes empresas como a Airbus, a Rolls-Royce, a BMW, a Ford. Pode garantir que a sua proposta não inclui um backstop? Não inclui um período transitório ao qual não poderíamos pôr fim. Mas então não seria um verdadeiro mecanismo de salvaguarda? Precisamente. Teríamos de chegar a um acordo alfandegário para criar uma união alfandegária específica com a União Europeia que nos dê a oportunidade de ter uma palavra a dizer sobre essas questões e que garanta o comércio. Ficámos a saber esta semana que o acordo de Theresa May, qualquer que seja o modelo, significa que o Reino Unido vai ser um país mais pobre do que se ficar na União Europeia. Pode comprometer-se aqui e agora que o acordo que negociará não fará do Reino Unido um país mais pobre? I would not want to make Britain a poorer place, of course not. But will your deal make Britain a poorer place? Well, obviously, I wouldn't be interested in a deal. É claro que não estou interessado no acordo que tornará o país mais pobre. Mas vai ser melhor do que ficar na União Europeia? Temos um voto esta terça-feira. Espero que as propostas do governo sejam chumbadas. O que acontece a seguir é que temos um problema. Temos um governo, mas um governo que não tem poder porque não tem uma maioria no Parlamento. Ou se negocia algo rapidamente com a União Europeia, em meia dúzia de dias, algo que pode ser votado no Parlamento, ou então o governo admite que não pode governar, e então terá de haver um novo governo ou eleições. O problema é que vai ser muito difícil para si conseguir um acordo que permita ao Reino Unido ser mais rico do que é atualmente como membro da União Europeia. Já falei da questão do comércio e da necessidade de não deixar que as condições de vida atuais sejam inferiores às da União Europeia. Queria que fossem melhores. Há muitos aspectos dos direitos dos trabalhadores que gostaria de melhorar em relação à média europeia. Em relação à questão de um segundo referendo, que afirma ser agora uma das opções em cima da mesa, como faria campanha? Se a escolha for entre não haver Brexit, ficar com o acordo de May ou ficar na União Europeia?
Não será um referendo sobre o acordo de May, porque o acordo não vai ser aprovado no Parlamento. Mas quem vai propor um segundo referendo? Teria de ser o governo atual, não? Para haver um referendo, teria de haver uma legislação especial. Não existe uma lei no Reino Unido que diga que o governo pode convocar um referendo. Isso só pode ser feito mediante legislação especial que levará vários meses para ser aprovada. Faria campanha a favor da permanência do país na União Europeia? Depende do acordo que tivermos com a União Europeia nessa altura. Se fôssemos nós a negociar, esses seriam os parâmetros que eu fixaria para as negociações. Quero uma relação de trabalho com a União Europeia que seja próxima. Quero assegurar que teremos uma união aduaneira com a União Europeia e que teremos uma palavra a dizer sobre a evolução das coisas. Para terminar, pensa que o Brexit foi um erro? Fiz campanha para permanecermos na União Europeia. Penso que a União Europeia fez muitas coisas boas, mas penso que há muitos problemas em relação à austeridade, à abordagem económica e ao mercado livre. É por isso que digo que a União Europeia precisa de ser reformada e que o lado social tem de ser reforçado. Há enormes diferenças de níveis de vida entre o leste e o oeste da Europa. Há diferenças enormes ao nível dos direitos e condições de vida. Apoio a Carta dos Direitos Fundamentais. Acredito que é um documento muito importante. Quero uma Europa mais forte, uma Europa social e uma Europa mais justa. A stronger social Europe and a more just Europe. Great. Mr. Corbyn, thank you very much indeed. Thank you very much.